Nós somos metroviários da corrente sindical Combate e viemos com esse vídeo dar a nossa opinião sobre a campanha salarial. Fizemos uma greve rápida, mas que mostrou a força da nossa categoria. Teve adesão fortíssima e contou com a importante participação dos companheiros do CCO. Apesar dos vacilos que deu a maioria da direção do sindicato, principalmente a chapa, que apostou numa estratégia que não passava pela greve, a categoria foi para o enfrentamento. E mostrou também que o conjunto da classe trabalhadora pode enfrentar a retirada de direitos com paralisações, greve e mobilização. Foi uma mobilização impressionante. Desde o início da pandemia, ouvimos a direção da empresa e o governo Dória dizer que não tinha dinheiro para garantir o nosso acordo. Mentiam que éramos privilegiados, enquanto mantinham centenas de salários acima de 30 mil na alta cúpula. O governo Dória, na figura de seu secretário de transporte Alexandre Baldi, dizia que não tinha dinheiro, enquanto repassava milhões para garantir o lucro dos donos da Via Mobilidade. Vimos o diretor da Chapa 1 fazer vídeos para dizer que tínhamos que entregar um ou outro direito. Uma estratégia absurda, que o próprio resultado da greve mostrou que era errada. Porém, assim que a greve começou, o dinheiro que diziam que não existia apareceu. Isso mostra o que já vínhamos falando há algum tempo, que apenas uma greve forçaria uma negociação de verdade. O resto era conversa fiada, desde o dia 1º. A categoria está de parabéns por essa campanha salarial. Nós achamos que houveram duas estratégias, a grosso modo, na diretoria do sindicato para essa campanha salarial. A primeira, que não só adiou e suspendeu a greve, mas que não apostava na construção da greve para gerar vitória para a categoria. E a outra que desde o início colocou que nós não tínhamos uma negociação de verdade desde o dia 30, quando nós tivemos o salário cortado, e que era preciso construir uma greve para enfrentar o metrô. E se a gente for pegar o histórico da campanha salarial, a gente vai ver isso. Os companheiros da Chapa 1, da CTB e da CUT, que encabeçaram essa outra visão de campanha salarial, de que a greve não seria necessária, no dia 30 de junho, na Assembleia, diziam que era preciso esperar a medida provisória 936, que ela poderia garantir a nossa ultraatividade. E, de fato, isso não se deu, porque, obviamente, a medida ia passar pela caneta do Bolsonaro e não era possível isso acontecer. Depois, na Assembleia do dia 7, os companheiros foram além. Colocaram que a nossa greve seria julgada pelo TST e que a atual presidente do TST, como todos sabem, julga contra os trabalhadores. Então, que não era possível naquele momento, a categoria não tinha força para construir uma greve. E isso se mostrou completamente equivocado, porque no dia 28 a presidenta do TST continuava lá e porque nada do que os companheiros diziam que ia acontecer, de fato aconteceu. Era uma estratégia para disseminar o medo na categoria. Depois, até a Assembleia do dia 21, inclusive tiveram vídeos de colegas da Chapa 1 dizendo o que nós podemos entregar do acordo coletivo, dizendo que, dando a entender que a negociação se estabeleceria se a categoria aceitasse diminuir os seus direitos. Uma estratégia também bastante absurda. Depois, ao suspender a greve no dia 7, o que os companheiros colocaram? Que não era preciso marcar data de greve e era preciso apostar nas negociações. Já na Assembleia do dia 20, ao ver que tinha um manifesto com mais de 400 operadores de trem defendendo a greve, mas também com assinaturas de diversos outros setores da categoria, os colegas da Chapa 1 marcaram a greve para o dia 28. Enquanto nós dizíamos, e esse manifesto dizia também que teve mais de 400 operadores de trem, que era preciso uma greve já no dia 21, porque o metrô já tinha rompido negociações. Depois dessa assembleia, o metrô se sentiu mais forte, porque viu que a diretoria do sindicato estava vacilando. Vamos atacar mais. Corte de 10% no salário anunciado dia 23. O corte de 10% no salário fez o conjunto da categoria ver que aquela estratégia não dava mais para seguir, porque o metrô ia seguir atacando se a gente não fizesse greve.
E, de fato, pela base se impôs a greve no dia 28. Se impôs que o conjunto da diretoria do sindicato defendesse a greve na Assembleia do dia 27. E, de fato, nós fomos para a greve. E todo aquele discurso que a greve seria julgada, que era tudo muito perigoso, ele caiu por terra, porque nós, com 1h15 de greve, dobramos o governo do estado, a direção do metrô, que saiu fragorosamente derrotada desse processo, e arrancamos a manutenção do nosso acordo coletivo. Com a greve que nós estávamos, dava para ir além. Acho que era possível garantir que esses 10% não fossem descontados ou garantir a data do pagamento dos 10% que ainda não está amarrado. Por isso nós, na Assembleia da madrugada do dia 28, propusemos uma Assembleia pela manhã, já com a categoria participando mais, porque mais colegas já teriam acordado, e sentando com o metrô para colocar no papel a proposta, tanto a proposta do Ministério Público do Trabalho, que já tinha sido aceita pela categoria na própria Assembleia da tarde do dia 27, quanto também quando pagariam os 10%, né, que nós achamos que é fundamental. Mas o que fica de lição dessa greve para nós? Primeiro, que é possível a gente derrotar o metrô. Quando a gente se une, quando a gente faz greves fortes, é possível a gente derrotar o discurso do metrô. O metrô está desde o início da pandemia dizendo para nós que dinheiro não tem. Isso é uma balela, na nossa opinião. Dinheiro tem, e tanto dinheiro tem para manter o nosso acordo coletivo, que com 1h15 de greve, o dinheiro que eles diziam que não tinha, apareceu, por mágica. Não, pela greve. Então a nossa força ficou clara aí. E também mostra para o conjunto da classe trabalhadora de que mesmo em meio à pandemia é possível resistir aos ataques que os governos e a patronal querem desferir contra os nossos direitos. Isso para nós é outra lição fundamental dessa greve do metrô, de que é possível resistir, é possível enfrentar os ataques que eles estão fazendo. Então, são muitas lições, muitos debates sobre as conclusões dessa campanha salarial, mas que nós achamos que é preciso tirar, é preciso seguir o debate na categoria, porque muito aprendizado a gente tem dessa campanha salarial para as próximas que virão. Parabéns a toda a categoria pela greve que fez, pela nossa imensa mobilização, mostramos nossas forças e mostramos para o metrô que não é assim para atacar